7:14, segundo Crônicas. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se, orar, buscar a minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Esse texto está falando sobre um tempo onde Israel vivia plena prosperidade. Esse tempo foi o tempo onde o reino de Israel, depois dos juízes, esteve 120 anos unificado. A presença, a glória do Senhor estava sobre a nação de Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul, reinou durante 40 anos. Depois Davi, o homem segundo o coração de Deus, mais 40 anos. Aí nós estamos vivendo e vendo o tempo de Salomão. Nesse contexto, Salomão está consagrando o templo que ele construiu para Deus. Esse trecho que nós lemos é quando Deus responde para Salomão diante da sua oração. Os versículos anteriores falam dos milhares de sacrifícios ou milhares de animais que Salomão sacrificou ao Senhor. E Salomão fez a oração de consagração e à noite o Senhor trouxe a resposta. E no versículo 13 fala: se o povo pecar, se o povo se afastar, se vier pragas contra eles, se vier tribulações contra eles, o texto bíblico fala: se esse povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Você vai dizer: pastor, por que esse texto é contraste do primeiro texto que eu li para vocês? Nós estamos andando cerca de 400 anos depois aqui. Nós estamos não vendo mais um reino que era unificado, mas a nação de Israel estava dividida em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Abacuque, ele era um profeta do reino de Judá, do reino do sul. Abacuque estava prestes a ver Israel, o reino de Judá, ser dominada pelos babilônicos. E quando ele faz essa oração, Israel estava prestes a viver dias difíceis da sua vida, porque Deus tiraria eles da sua terra e levaria grande parte da nação de Israel para ser escrava na Babilônia. Então nós estamos vendo, preste atenção no meu raciocínio, depois você vai entender o resto da palavra. Nós estamos vendo aqui uma nação, primeiro, que temia Deus, aonde Salomão fala e Deus faz uma aliança com o seu povo. Salomão ora, clama a Deus e Deus faz uma aliança com o seu povo. Mas cerca de 400 anos depois, nós estamos vendo uma nação que está totalmente afastada dos propósitos de Deus. Nós estamos vendo uma nação que está vivendo dias extremamente difíceis, aonde eles iriam perecer. A vara de Deus pegaria a nação de Israel por intermédio da Babilônia. Nós olhamos nesse segundo texto uma nação avivada. Muitos anos depois, nós estamos vendo uma nação totalmente afastada do Senhor. Por quê, pastor? Porque eles permitiram que o fogo de Deus, que a chama de Deus que estava dentro do seu coração se apagasse. Nós precisamos compreender que esse risco nós corremos todos os dias. Por isso que nós precisamos viver uma vida de devoção para o Senhor. Por isso que nós precisamos viver uma vida de encontro ao querer e o propósito de Deus. Nós estamos vendo uma nação que temia Deus, que sacrificava a Deus, que se prostrava a Deus, mas depois de centenas de anos se afastou do Senhor e agora é uma nação cativa. Então, nessa noite eu estou aqui para alertá-lo. Dependa de Deus. Viva uma vida para Deus. Não caia no seu conformismo. Não caia nas suas angústias, nas suas aflições. Assim como nós cantamos nessa noite, nós precisamos entrar nessa nuvem. Nós precisamos viver uma vida avivada.
Nós precisamos viver uma vida onde as coisas do Senhor, os propósitos do Senhor estão vivos dentro de nós. E essa oração de consagração, a resposta que o Senhor traz para Salomão, são passos que nós precisamos seguir e que Deus nos fala. Então eu peço que você deixe aberto comigo, 2 Crônicas 7:14. Porque são instruções do Senhor para nós. Se você está vivendo dias onde você percebe que a chama do Senhor está apagada, na sua vida existem passos que Deus deixou para nós. Se você não consegue mais mergulhar na nuvem de Deus, se você não consegue mergulhar nos propósitos de Deus para a sua vida, existem passos que o próprio Deus deixou para nós. E nessa noite nós devemos compreender e novamente voltar a viver dentro do propósito de Deus. Você pode dizer amém por isso? A primeira coisa que o Senhor fala: então, se meu povo que se chama pelo meu nome, nós temos esse nome em nossa vida, nós somos o povo, melhor dizendo, que se chama pelo nome do Senhor. Nós somos o povo da cruz, nós fomos o povo que foi remido pelo Senhor, que teve os seus pecados perdoados. Então a primeira coisa que o texto bíblico nos fala é que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. E a humilhação sempre estará relacionada ao arrependimento. Nós precisamos ser um povo que se arrepende diante do Senhor. E quando nós olhamos para a palavra arrependimento, dentro de um contexto bíblico, mais precisamente dentro do Novo Testamento, a palavra arrependimento é mudar a mente, mudar os pensamentos, mudar a conduta. Se você estava praticando A, você começar a praticar B. É isso que o Senhor estava dizendo naquele contexto para a nação de Israel. Vocês não estão se humilhando, vocês não estão se arrependendo. E a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher é não se arrepender dos seus pecados, é não se arrepender dos seus maus caminhos, é não reconhecer quando está errado. Isso se chama conformismo. Nenhuma pessoa soberba, preste atenção no que eu falo, nenhuma pessoa soberba alcança misericórdia. Nenhuma pessoa que é arrogante, nenhuma pessoa que se sente maior daquele que o ofendeu, jamais alcançará misericórdia. O Evangelho conforme Lucas, capítulo 18, no versículo 14, Jesus, ele faz uma comparação entre duas pessoas. Um fariseu, que está no templo, bate a mão no peito e diz: Senhor, bem alto, eu te peço perdão pelos meus pecados, porque eu sou pecador, e com o olho no céu e o olho no público para ver se ele estava sendo observado por alguém. E Jesus, ele usa um segundo exemplo. Lá no templo havia um publicano. E um publicano, para os judeus naquela época, era uma pessoa que precisava ter vergonha, porque ele trabalhava para o Império Romano. E esse publicano está lá no templo, está com os seus olhos fechados, não está falando nada, mas apenas orando em espírito: Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu te peço perdão pelos meus pecados. E o Senhor usa, mais uma vez, um exemplo de contraste. Alguém que se humilha e alguém que é soberbo. E Jesus, ele usa esses dois exemplos e continua falando no versículo 14: eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados.
Igreja, nós precisamos ter uma vida mais humilde, nós precisamos ter uma vida mais de amor, mais de compaixão. Hoje eu recebi um compartilhamento de um vídeo, onde o pastor falava a seguinte frase para os irmãos, dentro de um contexto: ore pelas pessoas que estão do seu lado, ore pelo seu vizinho, quando sentar alguém do seu lado, ore para que ele alcance a misericórdia do Senhor. Nós precisamos viver uma vida mais de humilhação do que de arrogância. Nós não podemos sempre querer ter razão de todas as coisas, porque quando nós chegarmos na presença do Senhor com razão, nós não alcançaremos a misericórdia. E para nós mantermos a chama viva dentro de nós, todos os dias nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor. Todos os dias nós precisamos reconhecer o quão pecadores nós somos. E o problema da nação de Israel lá, centenas de anos depois, quando Abacuque precisa orar, é porque eles não se humilharam na presença do Senhor. E por isso foi tirado por Deus tudo aquilo que eles tinham. Meu irmão, eu quero te perguntar nessa noite: como está a sua vida de perdão? Você tem pedido bastante perdão na sua vida, sim ou não? Ou você é aquela pessoa que gosta de carregar mágoa? Você sabia? Olha para mim. Se você não entender a realidade do perdão, você não vai entender a realidade do perdão que Deus deu para você na cruz do Calvário. Nós precisamos perdoar mais. Sabe qual o problema da humanidade? Vive uma vida de prisão. Como a humanidade seria mais leve se perdoasse mais? Sim ou não? Como as pessoas seriam mais felizes? Como as pessoas seriam mais alegres? Se todos que você olhasse, você teria a seguinte conclusão: eu não devo nada a ele, ele não me deve nada. O primeiro passo para nós mantermos a chama dentro de nós acesa é vivermos uma vida de humilhação na presença do Senhor. Todos os dias reconhecendo que nós não somos nada sem o Senhor. Todos os dias que nós reconhecendo que nós carecemos desse perdão que foi demonstrado, ou que foi justificado, que foi decretado na cruz do Calvário. Pergunta para o seu irmão: você está entendendo isso? O segundo ponto do conformismo, daí, é alguém que conhece muito o ser humano, que mostra que eu estou conformado ou não. Está no segundo ponto de 2 Crônicas 7:14. Buscar a face do Senhor. Isto mostra se a sua chama pelo Senhor está viva ou não. Você leva uma vida de busca diariamente pelo Senhor? Você ora ao Senhor todos os dias? Você reconhece a presença de Deus todos os dias na sua vida? Esse foi o maior problema da nação de Israel, porque eles começaram a adorar outros deuses. Eles não buscavam mais a face de Deus, eles buscavam, na verdade, era um grande sincretismo. Buscavam a deusa Aserá, buscavam Baal, buscavam os deuses dos caldeus e buscavam ao Senhor. Esse é o nosso problema. Muitas vezes nós estamos acendendo velas para vários santos e também para Deus. Estamos colocando a nossa confiança em várias coisas e também em Deus. Meu irmão, se você quer entrar na nuvem, você precisa ter proximidade de Deus. Eu
Tem um amigo meu, também pastoreio ele, e na mensagem de aniversário ele me disse o seguinte: Marcos, às vezes a gente fica um monte de tempo sem conversar, assuntos relacionados à nossa vida pessoal, mas quando nós conversamos, parece que a gente está conversando há muito tempo sobre determinado assunto. Isso é intimidade, meu irmão. Isso é ter uma vida de conhecimento. E eu pergunto para você, você conhece Deus dessa maneira e Deus te conhece dessa maneira? Ou quando você entra em um período de oração, você não sabe nem com quem você está falando? Esse era o problema da nação de Israel. Só que quando nós não estamos avivados, nós perdemos muito. Sabe o que eu entendo? Que o nosso culto, das 6 horas da manhã que nós estamos tendo diariamente, deveria ser o culto mais cheio de toda a semana. Porque é o tempo que nós estamos buscando a face do Senhor. Eu já levanto as mãos aos céus que durante a semana a gente tem 40 pessoas, 30 pessoas orando aqui. Mas é muito pouco, meu irmão. É que você está deixando de receber coisas que Deus tem para você, que é quando você está na presença dEle. Eu vou te mostrar isso, Jeremias, capítulo 33 e versículo 3. Olha que interessante, o texto bíblico fala: pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas. Será que você está ouvindo de Deus coisas maravilhosas? Será que Deus tem revelado para você apenas nuances do seu futuro? Certamente José era próximo de Deus, porque José sonhou e Deus mostrou para ele o futuro. Deus mostrou o que iria acontecer. E o texto bíblico fala: pergunte-me e eu lhe contarei as coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito daquilo que está por vir. Aqueles que têm uma vida próxima do Senhor conseguem entender o futuro que Deus tem para a sua vida. Nas versões mais antigas, mas essa NVT fala o seguinte: clama a mim. Coloca a versão NVI, Maico, ou a NAA. O texto bíblico fala: clama a mim. Fala sobre um clamor que precisa estar dentro do nosso coração. Clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Sabe o que esse texto fala para nós? Que você vai escutar do Senhor coisas que você não sabe quando você estiver próximo dele. Por isso que muitos são mais firmados na fé do que os outros, meu irmão. Porque quando enfrentam a primeira luta desistem, mas aqueles que estão perseverantes no Senhor, quando olham a primeira luta, não caem, porque eles entendem que aquilo que o Senhor tem para o futuro dele é maior do que aquilo que ele está vivendo no momento. Coisas grandes e firmes que não sabe, esse é o nosso Deus. Ele fala o que vai fazer conosco para que nós não venhamos desistir nos dias da aflição. E isso é manter a chama viva dentro do nosso coração. Tem coisas que você não sabe sobre você mesmo, que Deus quer revelar, mas você precisa estar com a chama dentro do seu coração. E o último ponto fala, 2 Crônicas 7:14, desviarmos-nos dos nossos maus caminhos, mudar de direção. E quando o ministério já pode subir, mudar de direção fala sobre posicionamento. Eu
vejo muita gente perecendo dentro da igreja porque não tem uma vida posicionada. Esse era o problema da igreja de Laodiceia, porque eles não tinham posicionamento. Eles não eram nem frio e nem quente, eles eram mornos. A pior coisa que pode existir dentro de um contexto religioso é nós não termos posicionamento. Preste atenção, posicionamento está relacionado a uma direção. Posicionamento está relacionado a futuro. Posicionamento está relacionado para onde você quer ir. E o Senhor continua dizendo em resposta a Salomão: quando vocês se afastarem dos seus maus caminhos, aí eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Nessa noite, igreja, eu pergunto para você: como está a chama de Deus na sua vida? Como está o desejo pela presença de Deus na sua vida? Será que você é uma pessoa simplesmente conformada? E quando Abacuque ele faz essa oração, ele lembra dos feitos que um dia ele ouviu falar, que o Senhor abriu o mar vermelho, que o Senhor foi com o povo de Israel quando eles estavam no Egito, protegendo eles das pragas. E ele lembra: eis um povo que se afastou do Senhor. Mas nós encontramos, não vou dizer um problema, preste atenção no que eu vou falar agora, na profecia de Abacuque. Porque Abacuque, nas suas orações, ele pedia que Deus livrasse o povo de Israel do juízo que viria sobre eles através da Babilônia. Jeremias, ele era um profeta contemporâneo de Abacuque. E a preocupação de Jeremias era que o povo se arrependesse dos seus maus caminhos. Nessa noite, o que o Senhor quer que nós venhamos entender é que nós precisamos ter uma vida de humilhação, que nós precisamos ter uma vida de arrependimento, e que nós precisamos ter uma vida que nos afaste de caminhos errados que nós estamos tomando na nossa vida. Você pode se colocar de pé. Abre para mim lá, Maicon, Abacuque 3:17. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos até que dias maus estão por vir para cada um de nós, e nós temos muito isso na nossa vida cristã, e essas lutas nós sabemos da parte do Senhor que é para nos aprimorar, que é para nós crescermos na fé. E quando nós entendemos isso, quando nós sabemos que coisas ruins, difíceis estão para vir para nós, por isso que eu digo para você: não tenha medo do que vai acontecer no próximo domingo, confie em Deus. Aí Abacuque ele fala: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitona não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, versículo 18,
mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aqueles que têm o coração próximo do Senhor, aqueles que têm uma vida avivada, não se dobram diante dos seus problemas. Eles podem ver uma sequidão, e conforme falam as versões mais antigas, falam o seguinte: todavia, é um contraste, mesmo assim, não importa tudo isso, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aqueles que têm o coração do Senhor, mesmo diante das suas adversidades, mesmo diante das suas aflições, estão avivados. Mesmo assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Hoje à tarde, quando eu estava orando antes de vir para a igreja, nós tivemos a alegria de estar almoçando na casa de uns irmãos tão queridos nossos. E eles começaram a contar testemunhos. Mas você vai ver, nossa, de testemunhos difíceis, trágicos até. Mas em todos eles não se abateram e falaram: mesmo assim, eu continuarei me alegrando no Deus da minha salvação. Isso é um coração avivado, meu irmão. Essa irmã estava diante de um diagnóstico. Passou dias difíceis, os piores dias da sua vida, eu acho. A médica olhou para ela e disse: como você está viva? Ela disse: eu estou viva porque o Deus que eu creio me livrou da morte. Um coração avivado diante das tribulações sempre diz: não importa, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O que está faltando na sua vida, meu irmão, é o se humilhar, é buscar a face do Senhor, é o que tem me deixado mais injuriado nesses dias. São posts, reposts, e eu tenho vontade de perguntar para essas pessoas: você ora pelo seu Brasil? Você jejua pelo seu Brasil? Você clama por essa nação? Ou você é mais um tumultuador? Creia no Deus da sua salvação. Creia no Deus da sua salvação. Mesmo assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Nós estamos buscando, nós estamos clamando por um avivamento. E eu digo para vocês mais uma vez: prepare-se, eis que o Senhor abrirá rios no deserto e trará água para aqueles que têm sede. Erga suas mãos e comece a dizer: Senhor, aviva a minha vida, Pai. Comece a dizer: aviva a tua obra, Senhor, como Abacuque fala: mesmo diante de aflições eu olho para o Deus de Israel. Comece a dizer: eu olho para o Deus de Israel, que livrou eles de tantas situações. Aviva, Senhor, a tua obra. Feche os teus olhos e comece a orar ao Senhor.